Olá, eu sou o professor Carlos Wilson e estou junto com vocês no projeto Aula em Casa, promovido pela Prefeitura Municipal de Limoeiro. Vamos mergulhar agora nos conhecimentos matemáticos. Eu chamo você que está em casa para mais uma videoaula desse novo projeto e vamos tratar dos números reais, a relevância e composição dos números reais. Como é importante os números reais? Bom, é esses números reais que moldaram tanto o mundo, pois permitiu o ser humano interpretar o mundo com viés matemático. Sem matemática e números reais, nossa espécie jamais teria evoluído, ou pior, sobrevivido. E onde a gente encontra esses números reais? Na natureza, desde a questão das abelhas, o favo das abelhas, aquele formato hexagonal, desde figuras, plantas que têm formatos padronizados de simetria, a questão até do caracol, em que a gente vê relevâncias de números que são misteriosos e que a matemática vem descobrir com tanta relevância. Mas também encontramos na arquitetura, em várias obras que são construídas, os arquitetos, os engenheiros precisam da matemática e os números reais estão presentes. Tá? Obras fabulosas que temos aqui no Brasil, museus de ciências, Museu do Amanhã, né? A Catedral de Brasília, são grandes exemplos que esses arquitetos, que esses fantásticos mágicos utilizaram esses números para se tornar essa grande realidade. E com certeza os números reais estavam aí. E a composição dos números reais. Bom, quando falamos de números reais, a gente fala em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o conjunto dos racionais. Esses números racionais são os números utilizados no nosso cotidiano com maior frequência. São os números que a gente vê desde uma situação concreta do dia a dia, desde os primeiros anos da nossa vida, a gente fala desses números racionais. E são três grandes conjuntos compostos pelos racionais. Primeiro são os naturais, tá? Os naturais que são os primeiros números que as crianças logo têm esse contato. E a gente vê desde o calendário, a questão de um relógio ou o número de uma residência. Tá lá os números naturais vivenciando lá no seu dia a dia. Mas como temos tanta complexidade, nem todas as representações que aparecem, os números naturais eles conseguem representar. Daí surgiu outro conjunto, o conjunto dos números inteiros, que são números racionais também. E esses números inteiros aparecem, por exemplo, quando você tem a questão de dívida, quando você está devendo lá um objeto, uma coisa no banco, ou tem um saldo devedor lá, então aparece lá essa perda, sinal negativo. Temperaturas abaixo de zero, também lá, lugares muito frios, quando aparece gelo lá, temperaturas negativas, ou também profundidades, né? Quando a gente está abaixo do nível do mar, então a gente chama também, utiliza lá números negativos. Mas o universo é tão complexo, a gente tem tantas coisas, o homem foi evoluindo e só os naturais e só os inteiros não dava para representar tudo. E a gente precisou de outros números, os fracionários e decimais, para representar várias outras coisas no nosso dia a dia. E, por exemplo, a gente encontra números racionais, por exemplo, naqueles medidores de combustível, que está lá nos carros. Quando a gente vai comprar uma pizza lá e comer, deliciosa, a gente utiliza frações também, cada fatia lá, uma fração do todo. Ou também quando a gente vai no supermercado e vê lá aquele valor que não é inteiro, tá? Tem lá R$ 4,55, 4, aquele vírgulazinha, são a representação dos números racionais. Então, esses números são importantíssimos e a gente convive todos os dias. Mas existem números fracionários que têm algumas questões bem interessantes, tá? Esses dois exemplos que eu estou colocando para vocês, 7/3 igual a 2,333 e assim vai infinitamente, como 44/33, que é 0,121212, também são números racionais, tá? Embora que na forma fracionária a gente pode ver em várias situações, essa escrita ela não é tão utilizada no dia a dia do nosso cotidiano, mas representa que temos aí uma dízima que vamos estudar mais na frente, tá?
E o que seriam, então, os números irracionais? Vamos pensar na lógica da palavra, racionais. Racionais está falando da questão cotidiana, do conhecimento, de algo que é prático. Irracionais são de coisas que são bem peculiares e particulares da matemática, tá? E esses números irracionais nós encontramos principalmente nas raízes que não são exatas, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, e um número muito utilizado principalmente na circunferência, que é o π, tá? Importantíssimo número. E esses números, como a gente pode classificar quando o número é ou não racional? Todas as dízimas infinitas são irracionais? Como é que a gente pode pensar nisso? A resposta é não, tá? Uma coisa é certa, números irracionais formam dízimas gigantescas, mas também tem racionais também, infinitas, tá? E como é que eu posso então, e como é que eu devo então olhar isso? Bom, primeiro, os números racionais, eles podem formar dízimas, como vocês estão vendo, essa fração 32 sobre 9, que dá 3,5555, que é uma dízima periódica simples. Esse 5 vai embora, 5, 5, 5, 5, infinitamente, tá? Mas também podemos ter uma dízima nos números racionais, periódica também, mas que ela seja composta. Não só tá o 7, 7, 7, tem um 5 intruso aí no meio, tá? Isso aí também são números racionais. Então, números racionais também pode ter uma forma lá infinita de escrita. Mas o que quer dizer então os números irracionais? Os números irracionais, ele tem essa escrita peculiar. Eles são formados por dízimas aí, ó, que não tem um padrão definido. Então eles vão embora nessa bagunça de números que ninguém sabe onde termina. Tá aí como raiz de 2 e tá aí o exemplo de π, tá? 3,14, 15, 9, 2, 6, ninguém sabe nem quem é o outro e vai embora, sem padrão nenhum definido. Bom, e aí tá os grandes conjuntos agrupados. Todos esses conjuntos, o racional junto com os irracionais, formam o que nós chamamos de números reais. Então, os números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí vai, inteiros, 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3, positivos e negativos. Os racionais, que pegam os naturais, que pegam os inteiros e que pegam as frações e que pegam os decimais. E os irracionais, aqueles esquisitão, aquelas dízimas que ninguém sabe para onde vai, com números sem padrão, tá ok? Mas aí vamos para um pequeno exercício. Então, a gente vai fazer uma pequena classificação. Esse número é racional ou irracional? Quando eu olho para um número, se eu estou vendo uma periodicidade nele, com certeza é um número racional. Observe esse B. 1,2378193,4, você não está vendo um padrão definido, não existe um padrão de repetição. Então, tratamos de um número irracional. Esse C, 3/7. Primeiro, qualquer fração de cara é um número racional. Ele vai ser uma dízima periódica ou vai ser uma dízima finita. Tá? Aliás, desculpa, um decimal finito. Tá ok? E a D, raiz de 7. Raiz de 7 não é exata. Se não é exata, qualquer raiz que não é exata é um número irracional. Tá? Fica aí esse exemplo para você e também você pode procurar lá no seu livro outros exemplos. Bom, algo bem importante. Raiz de 3 é irracional, mais raiz de 7 que é irracional. Soma de dois irracionais vai gerar irracional. Tá? Qualquer dois irracionais, geramos um irracional. Agora veja na letra B. 7 é um número natural, quer dizer, um racional, e 2,333 é um número racional. A soma de dois racionais sempre também dá um racional. Agora, na C, nós temos menos 3, que é um inteiro, ou melhor, um racional, e raiz de 7, que é um irracional. Nesse caso, racional mais irracional, vamos ter irracional. Agora, veja que caso interessante essa letra D. Raiz de 7 é um irracional, multiplicado por raiz de 7, que também é um irracional, e raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 49, que é igual a 7, e 7 é um racional. Então, produto de dois racionais, irracionais, pode gerar um racional, tá? Já na letra E, eu tenho raiz de 7, que é irracional, raiz de 3, que é irracional, vai dar raiz de 21, que também é irracional. Então, num caso que é definido para todos os casos, ok? Então, esses exemplos são importantes de você analisar.
essa relevância que é os números irracionais. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula.